Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão aí, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, a gente vai dar início a isso aí, tá? A unidade 4 do nosso livro. Vai ser a última unidade para a gente encerrar essa unidade o mais rápido possível, né? Nesse mês aí, tá? Para que a gente possa dar início, a partir de agosto, a, ao caderno 3, para quem tem o caderno 3, né? Quem não tiver, e se a gente ainda estiver aqui dando aulas online, eu vou estar sempre mostrando aqui cada uma das unidades, tá bom? Então, olha só, nós vamos aqui dar a introdução nessa unidade, nós vamos ler um texto e, claro, também fazer uma atividade de quantas questões? De 7 questões. Somente isso que eu vou explicar cada questão para vocês também. Mas qual vai ser o tema dessa unidade? Olha só, histórias para explicar o mito. Eu acho que eu já falei sobre mito para vocês em algumas aulas passadas, em alguns anos passados. Não sei se eu falei com vocês sobre mito no sexto ano. Não me lembro exatamente se eu expliquei. Mas porque quase todas as pessoas que foram meus alunos sempre já ouviram de alguma forma eu falar sobre mito para vocês. Mas mito é um negócio legal. Falar de mito são tipos de histórias bem interessantes da gente ver. Porque o mito, ele... Nossa, as histórias de mito viajam demais, tá? Tem muita viagem nessa história sobre mito, sabe? Aí por isso que eu gosto, por isso que eu acho interessante, né? Eu queria destacar aqui para vocês, antes da gente falar de tudo, eu vou explicar logo para vocês o que é o mito e como é que a gente faz para identificar o que é o mito, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Vou botar mais para cá. Deixa eu ver aqui. Legal. Tá? Então, deixa eu só explicar aqui para vocês o que é exatamente um mito. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Tá bom? Mito. Mitos são contos narrativos, tá? São contos narrativos. São histórias narrativas. Contos não, vou botar histórias. Histórias narrativas, tá? Mitos são histórias narrativas. Mas, professor, existe um monte de histórias narrativas. O que ele tem de especial para ser mito? Vamos lá. Deuses. Os personagens são quem? Os tipos de personagem? São deuses, semideuses. Esse deuses aqui é com D minúsculo. Certo? Semideuses, heróis, tá? Esses tipos de personagens. Tá bom? Deuses, semideuses, heróis, tá bom? Esses aí são os principais personagens. Qual é o objetivo do mito? O objetivo: explicar o mundo, tá? Por isso que aqui tá dizendo aqui, ó, história para explicar, tá bom? E a gente vai entender isso aí. Explicar o mundo, explicar como assim o mundo. Às vezes ele quer explicar algum fenômeno da natureza, quer, por exemplo, explicar como foi que surgiu a chuva, como foi que surgiu o sol, o que é o sol. São esse tipo de coisa, né? Tô vendo que a gente já falou sobre isso, tá? E claro, veio da Grécia Antiga. Veio da Grécia. A Grécia Antiga. Ou seja, essas histórias de mitos, deuses gregos, surgiu lá na Grécia, né? Porque era assim, hoje em dia a gente sabe, a gente tem a ciência para explicar o mundo, né? A gente tem, assim, a gente sabe por que a Terra gira, a gente sabe o que é o Sol, a gente sabe o que é a Lua. A ciência já está aí para explicar tudo isso, né? Mas imagine numa época em que não se tinha a ciência para explicar tudo isso. Aí o homem começou a atribuir tudo isso a seres, né? A seres mais poderosos. Então são os deuses. Então para cada fenômeno da natureza existe um deus, tudo mais. Então aí surgem os mitos, tá? Então falar em mito, o mito grego é esse, tá?
falar sobre esses seres. E a gente tem essas pequenas características aqui, que também no final dessa unidade a gente vai ver cada característicazinha dela, tá bom? Então tá aí, esse é o mito. A gente pode até ver aqui, ó, essa imagem aqui, esse homem grandão aqui parece ser um deus, né? E tem outros pequenos, parece crianças, meio que anjos, né? Aí ao redor dele e tudo mais, tá? Esses são os deuses, tá bom? E vamos ler aqui um mito. Opa, olha aqui o mito de quem que a gente vai ler? Da Perséfone. Perséfone, tá? Vamos ver aí quem é a Perséfone. E eu acredito que a gente já até leu isso aqui também. Não, se não foi com vocês, mas com algum outros alunos, eu já li sobre esse mito da Perséfone aqui. E o que que é? Vamos lá. Nos mitos, deuses e heróis vivem as mais diferentes aventuras em lugares mágicos. A história a seguir é um exemplo. Perséfone. Perséfone é filha de Deméter, deusa do trigal. Trigal é o lugar onde tem trigo, tá? Quando jovem, era conhecido como Coré, a donzela, mas agora é chamada de Perséfone, rainha do mundo dos mortos. E cada vez que corta um fio do seu cabelo, alguém morre. Foi assim que aconteceu. Um dia, Coré estava colhendo flores num prado, quando o chão se abriu a seus pés. Do fundo da terra saiu Hades, o feroz rei do mundo dos mortos, em sua carruagem puxada por 4 garanhões negros. São cavalos, tá? Hades amava Coré à distância, e seu reino sombrio pensava em sua beleza. E no seu reino sombrio pensava na sua beleza, perdão. Então ele a agarrou, enfiou-a em sua carruagem e a arrastou consigo para baixo. Seus gritos ecoavam no ar sobre a abertura, mas Coré tinha desaparecido. Deméter, sua mãe, ouviu os gritos. Vestindo luto, acendeu 2 tochas no Monte Etna e com uma em cada mão, vagou pelo mundo por 9 dias e 9 noites, sem comer nem beber, chamando por sua filha. Mas nenhuma resposta lhe chegou. Finalmente, Deméter foi até Hélio, o sol, que tinha visto tudo. Não adianta chamar, ele disse. Sua filha Coré é agora noiva de Hades. Ela já não é mais donzela. Seu novo nome é Perséfone. Deméter era a mais gentil de todos os deuses e deusas. Mas, ao ouvir essa notícia, soltou um grito terrível. Dirigiu sua raiva para o mundo e proibiu as flores de desabrocharem e os plantios de crescerem. Olha aí, ó, você já está vendo aí quem é Deméter, né? Os deuses imploraram a Deméter para que cedesse, mas ela não queria. Finalmente, Zeus ordenou a Deméter que devolvesse a moça, desde que ela não tivesse comido do alimento dos mortos. Perséfone só tinha comido 6 sementes de romã que lhe tinham sido dadas por Ascálofo, o jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder. Quando Perséfone chegou ao mundo de cima, correu para abraçar sua mãe. A raiva de Deméter se derreteu e o mundo tornou-se verde novamente. Zeus disse a Perséfone que a cada ano ela deveria passar 6 meses na terra dos mortos, como mulher de Hades. 1 mês de inverno para cada semente que havia comido. Durante os outros 6 meses, na primavera e verão, podia voltar ao mundo dos vivos para ficar com sua mãe. Olha só, essa história é bem interessante, muito massa. Porque aqui a gente consegue ver, ó, deixa eu mostrar bem que assim a parte para vocês. Chegou o mundo de cima, correu para a raiva de Deméter. Zeus disse a Perséfone para cada ano deveria passar 6 meses na terra dos mortos. Com mulher de Hades. 1 mês de inverno para cada semente comida, tá? Então veja só, aí
procura explicar a origem do verão e do inverno, né? Porque a Deméter comeu lá as sementes lá de Hades e tudo mais, porque os Zeus disse que não era para ter comido e tal. Mas agora sim, quando a Deméter estiver pro mundo dos mortos, inverno. Quando ela estiver aqui no mundo dos vivos, na nossa terra normal, é verão. Então veja só, essa é a explicação que se tinha antigamente, antes da gente poder ter a ciência, né, para explicar. Mas professor, então, essas histórias aí já são ultrapassadas, elas não servem mais para nada hoje, né? Para explicar, não. Para explicar as coisas, elas não servem mais, não. Mas para entreter, é maravilhoso. Muito, muito bom. Você ter uma história dessa, com esse nível de criatividade, tá? É fenomenal. É muito bonito você ver a forma como o autor ele conseguiu criar cada um dos seus elementos, mostrando a personalidade dos personagens, mostrando as fraquezas dos personagens, mostrando como é que esses personagens estão se movimentando, os sentimentos. A gente consegue ver aí a raiva dentro da Deméter, né? Que o narrador nos fala, tal, entendeu? Então, em questões literárias, né? Esse texto aqui é uma grande riqueza. Não só esse, como todos os outros mitos que a gente pode encontrar por aí, tá bom? Então, por isso, o mito hoje, para explicar ele literalmente, como hoje a gente fala, né? É um mito, tá? É algo que todo mundo diz, mas na realidade não existe. Mas para questão de entretenimento é muito bom, muito legal. Eles ainda perduram hoje justamente por sua carga emotiva e sua complexidade narrativa, tá? Beleza? Então, leiam mitos, bem interessante. Vamos para a atividade, 7 questões, eu vou correr aqui para poder falar de todas elas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, Hades amava Coré, que depois passou a se chamar de Perséfone. O amor dele era correspondido por ela? Sim ou não? Que fato do texto comprova essa afirmação? Ela correspondia ao amor dele? Sim ou não? Você bota. Mas depende disso que você falou. Qual é a parte lá do texto que você pôde responder isso? Se ele amava ela ou não? Segunda questão. Em um trecho da narrativa, uma característica de Deméter é destacada. Que característica é essa? A característica dela, como é que ela é, tá? Ele está perguntando como é que ela é. Onde é que tem lá o trecho, lá no texto, que mostra que característica é essa dela? É de Deméter, tá? Deméter, não é da Perséfone. A mesma Coré. Opa. Botei isso aqui sem querer. Deixa pra lá. Terceira questão. O fato ocorrido com a filha da deusa provocou-lhe uma reação contrária às atitudes que ela normalmente tinha. Ou seja, a deusa, a Deméter, ela era de um jeito. Mas aí, o sumiço da filha dela provocou uma coisa nela que ela não tinha esse costume, tá? Letra A. Explique o que foi que aconteceu. Como é que a deusa saiu daquele jeito que ela era para o jeito que ela não era por causa do rapto da filha? Letra B. O que fez mudar de ideia? O que a fez mudar de ideia? Por que ela deixou de ser a segunda coisa que ela começou a ser? O que foi que mudou a ideia dela? Vai lá. Quarta questão. Apesar de ter sido devolvida à sua mãe, Perséfone não ficou inteiramente livre. Qual foi o acordo que Zeus fez com Perséfone? Tá? Muito simples essa. Qual foi o acordo que ela fez lá? E aqui não tem a pergunta, mas até o porquê. E o porquê que ele fez esse acordo? Não é preciso você responder não, tá? Mas é só para você raciocinar aí. Ele fez um acordo com ela, mas esse acordo foi provocado por alguma coisa que a gente já falou lá no texto. Eu expliquei. Quer ver? Volta aí o vídeo para você ver. Quinta questão. O texto narra um mito. Leia as informações seguintes sobre esse gênero textual. Vamos lá. Os mitos são narrativas criadas por um povo para tentar explicar, por exemplo, a origem do ser humano e do mundo. Aquilo que a gente já falou no início. A ocorrência de fenômenos naturais, da natureza, etc. Tá bem, certo? Sem se basear em conhecimentos científicos. Olha só o que eu já falei para vocês, né? Antes de serem escritas, eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Essas histórias também podem contar os efeitos de heróis
e são protagonizadas por seres sobrenaturais, divindades, deuses e semideuses, heróis e heroínas, viu? Confirma aquilo tudo que a gente já falou. Letra A. Em sua opinião, por que os povos antigos explicavam a origem das coisas por meio de histórias repletas de acontecimentos sobrenaturais? Volta ao vídeo que lá no início eu expliquei, eu dei a resposta disso aqui, tá? Então, por que antigamente eles usavam esse tipo de história para poder explicar esses acontecimentos sobrenaturais, tá? Sobrenaturais não, os acontecimentos naturais utilizando acontecimentos sobrenaturais. Letra B. Que fenômenos são explicados no mito de Perséfone? Opa, eu já expliquei também. Volta o vídeo que eu já dei essa resposta também. Um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, que são explicados no mito de Perséfone. Veja lá. Sexta questão. Você já estudou nos anos anteriores que uma narrativa relata acontecimentos organizados em uma sequência temporal e que esse elemento da narrativa é denominado enredo. Veja a explicação dada a seguir. Não vou ler isso aqui a gente já falou em algumas aulas aí, né? Situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. Nós já falamos isso várias e várias vezes em todos os anos aí, tá? Então, qual é a situação, o que é situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que tudo isso são partes do enredo da história narrativa. Sublinhei de novo sem querer ali. Vamos lá. Identifique no mito de Perséfone os parágrafos em que são encontradas cada uma dessas partes. Muito fácil. Onde é que está a situação inicial? Em qual parágrafo? Volta lá no texto. Você vai ter que dizer se é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo. E o conflito, onde é que está? Em qual parágrafo começa, tá? O conflito? Em qual parágrafo começa o clímax? Em qual parágrafo começa e está o desfecho? Tá bom? Beleza. Sétima e última questão, vamos lá, até a letra D. Uma narrativa também apresenta os seguintes elementos: personagens, espaço, tempo. Pode ou não ser determinado e narrador. Ou seja, tem os personagens, aqueles seres que vivem a narrativa, o espaço, que é o lugar, e o tempo, que é quando aconteceu. Que tanto o espaço quanto o tempo, eles podem ser ditos na narrativa ou não. Eles podem estar lá explícito na narrativa, eles podem ter dito, foi no lugar tal que aconteceu. E pode dizer quando. Foi no ano tal, no tempo tal, tá bom? O espaço e o tempo pode estar explícito ou não na narrativa, tá bom? E tem o narrador. Letra A. Quais são os personagens dessa história lida? Quem são os personagens? Escreve aí. Letra B. Que tipo de narrador há nessa história? Narrador observador ou narrador personagem? Muito fácil. Narrador observador, aquele que não participa da história. Narrador personagem, ele é um personagem da história. Tá bom? Explique por quê. Tá bom? Professor, eu acho que é narrador personagem, porque ele fala em primeira pessoa. Não, ele é narrador observador, porque ele fala em terceira pessoa. Deixa eu abrir um parênteses bem aqui assim. Anota isso aí. Às vezes o narrador... Vou até escrever aqui, ó. O narrador personagem pode narrar em terceira pessoa também. Veja só. Eu falei para vocês em alguns anos passados que o narrador personagem geralmente ele narra em primeira pessoa. Eu fui, eu caminhei, eu isso, eu aquilo, tá? E às vezes ele narra em primeira pessoa. Mas quando ele é tipo assim, ele é um personagem, mas ele tá falando de outras pessoas, ele não é o protagonista, por exemplo. Ele é um personagem, mas ele não é o protagonista, geralmente ele pode também utilizar em terceira pessoa. Então, muito cuidado com isso aí, tá bom? Então, quando vocês forem analisar lá o texto, se vocês olham assim, tá em terceira pessoa, então é narrador observador. Cuidado, porque pode ser narrador personagem também, tá? Mas olha lá que tá bem fácil isso aí. Letra C. No mito lido, não há menção de quando os fatos ocorreram. Considerando a origem dos mitos, explique por que isso ocorre, tá? Então, não lá diz quando foi que aconteceu, mas esses mitos surgiram de onde? Surgiu lá na Grécia e tal. Por que vocês acham que isso ocorre? Por que o autor não preferiu dizer quando que isso aconteceu, tá bom? Escreva aí. E letra D, onde ocorrem os fatos? Em qual local, tá?
pode ser o nome da cidade, pode ser o nome do lugar onde ele está, pode ser assim, tipo, é numa casa, é na sala de uma casa, é no meio da rua, é perto de uma oficina, esse tipo de coisa, também o lugar, tá? Não pense que quando a gente fala assim, o lugar, só se refere assim o nome de cidade, ao nome de um país, o nome de um estado. Não, não é isso. Pode ser qualquer lugar, pode ser até aqui, ó, na mesa. Perto da mesa, pode ser até isso aí, o lugar. Perto de uma mesa, perto de um hospital. Isso também vocês podem colocar, tá bom? Mas observa bem lá no texto que vocês vão observar isso bem. Beleza, gente? É só isso aí para vocês responderem. E mais uma vez, não precisa me enviar só quando eu pedir, tá beleza? Tchau para vocês, beijo e até a próxima aula.